Boa tarde, criançada. Tô com saudade de vocês. Você gosta de aula online, mas hoje não tem como, né? Bom, então vamos lá. Abram a apostila de vocês, 4, lá na página 66, que é a parte de geografia. 66 a página. Bom, vou fazer um resumo rapidinho do que a tia vai falar com vocês hoje. Do que a tia vai apresentar para vocês hoje. A gente vai falar, a tia vai conversar com vocês sobre a construção, né? Como a gente modifica a paisagem, como e por que a gente está construindo, sempre modificando o ambiente que a gente está. Na construção de moradias, né? Quais são os profissionais que trabalham em uma construção, o material que nós usamos em uma construção e de onde vêm esses materiais, tá? Então a tia vai fazer um resumo rapidinho do que a gente vai ver hoje. Bom, olha na página 66, que a tia pediu. Bom, aqui a gente está vendo uma cidade que foi construída ao longo da história. Se vocês passarem pela rua de vocês, provavelmente vocês vão observar várias mudanças ao longo do tempo, dos anos, né? Na minha rua, principalmente onde a tia Maura mora, foi assim, foi uma mudança muito rápida. A tia mora aqui há 3 anos e durante esses 3 anos muita coisa está se modificando. Muitas casas estão sendo construídas, né? Porque a população está aumentando, as pessoas precisam de uma moradia para se proteger da chuva, do sol, enfim. Então, várias casas estão sendo construídas. Então, se vocês observarem pelas ruas aí que vocês percorrem, vocês vão ver várias construções, várias mudanças no ambiente, né? Bom, então a gente sabe que o homem modifica a paisagem, que o homem modifica o ambiente, que o homem faz várias construções, né? Essas construções são iguais? Todas são iguais? Não. Existem vários tipos de construções, dependendo da necessidade de quem está fazendo, né? Por exemplo, uma pessoa que mora num ambiente, num lugar, numa parte da terra que é muito fria, ela constrói casas adaptadas para manter o lugar bem quentinho. Então, ela usa mais a madeira, né? As pessoas também podem fazer os iglus, né? Que são aquelas casas de gelo, que é onde moram os esquimós. Os índios, por exemplo. Os índios, eles fazem a construção da sua moradia usando coisas que tem na floresta. Eles usam os recursos que a natureza oferece para eles e eles constroem a sua oca, né? Com palha, com madeira. Então, enfim, dependendo da necessidade, a pessoa constrói a casa dela, de acordo com a necessidade que ela tem, né? Então, as construções não são iguais e nem usam os mesmos materiais, tá? Olhem na página 67. Vamos lá para a página 67, amores. Vamos só conversar aqui que a tia vai citar com vocês. Olhem a primeira moradia. É chamada de casa de alvenaria. O que é uma casa de alvenaria? Aquela casa mais tradicional, que é construída com tijolo, com cimento, com telha, tá? É chamada de alvenaria. Várias pessoas trabalham na construção de uma casa de alvenaria, que depois a tia vai conversar com vocês, tá? Então, ó, moradia de alvenaria e Andaraí, lá na Bahia. Construção de alvenaria são usados materiais como tijolo, cimento, areia, telha, madeira, tá? É a mais tradicional, que a gente está mais acostumado a ver no nosso dia a dia. Então, marquem tudo que está embaixo dessa primeira gravura aí. É a casa de alvenaria, ok? Bom, aqui em Valença a gente não tem. Existe outro tipo de construção que é chamado de palafita, que eu acho que a tia já tinha mostrado até para vocês, falado com vocês, que fica à beira de rios, né? É a população ribeirinha que a gente fala, perto de um rio. Eles constroem essas casas sob estacas de madeira, né? Na parte mais alta, próxima ao rio. Por que ela fica na parte mais alta? Para se o rio encher, chover muito, essa água não atinja a casa. Então, essa segunda gravura aí, ó,
É o exemplo de uma palafita, que a gente não tem aqui em Valência. Pelo menos eu não conheço nenhuma palafita aqui. Não vi nenhum tipo de construção dessa daqui, ó. Moradia construída sobre um rio em Santarém. Ó, marque isso aqui. Nesse tipo de moradia, as casas são construídas sob estacas, chamadas de palafitas. Estacas são pilares de madeira, tá? Ah lá, observe que aquela parte de todinha ali de baixo são uns pilares, né? Uns troncos grossos de madeira para sustentar a casa. Fica bem próximo a um rio, tá? Então, outro tipo de material, né? Olha essa terceira casa aqui, que geralmente tem nas partes mais assim, mais de zona rural, né? Mais da roça, que não tem muita condição financeira. Então, ó, são moradias chamadas de pau a pique. Antigamente era muito comum. Hoje em dia quase não tem, mas ainda tem no interior do Brasil aí, tem muito lá, no Ceará, lá tem, ó. Em moradias de pau a pique, são utilizados como materiais o barro e a madeira. Essa foto foi lá tirada no Ceará, não tinha percebido isso, tá? Então, olha, outro tipo de material, não tem tijolo aqui, né? Tem barro e a madeira. Antigamente era muito comum isso aqui. Eu já conheci, eu já vi muita casa assim, ó, de pau a pique. A tia Maura já viu. Em grandes cidades, olha lá, prédios construídos para a moradia de pessoas no Rio de Janeiro. Prédios de apartamentos, né? Que foram criados para a gente ter mais espaço, né? Uma casinha como se fosse em cima da outra. A gente ganha espaço. Nas cidades grandes, como é pouco espaço para muita gente morar, desenvolveram essa ideia aí de fazer os prédios de apartamentos, várias famílias morando no mesmo lugar, né? Então, olha só, vários tipos de moradia, vários tipos de materiais, cada um com a sua necessidade, né? Então, diferentes tipos de construções, diferentes tipos de materiais, diferentes lugares, né? Então, quais são as diferenças que você observou entre as moradias representadas nas fotos? Vamos fazer falando. Primeiro, o material usado em todas elas, o local onde elas foram construídas, né? A gente numa cidade grande provavelmente não vai encontrar no centro de uma cidade grande uma casa de pau a pique, né? Nem vai achar uma palafita no meio de uma cidade assim bem no centro da cidade, é muito difícil, né? Então, o que elas têm de diferente, né? O material, o lugar onde elas foram construídas, né? Então, percebemos que as construções, a gente muda o ambiente, mas com construções diferentes. Vamos para a página 68. Ah, isso aqui é legal. Toda construção precisa do envolvimento de vários profissionais, né? É aquele trabalhinho em conjunto, cada um fazendo a sua parte. Para construir uma casa de alvenaria, que é a casa que a gente mora, né? De cimento, tijolo, a gente precisa de vários profissionais. A gente precisa da ajuda desses profissionais, que pessoas que estudaram para isso. A gente tem o engenheiro, a gente tem o arquiteto, tem o marceneiro, ou o carpinteiro, que a gente chama, tem o pintor, tem o eletricista, que mexe com a parte elétrica todinha da casa, né? Então, esses profissionais unidos trabalham juntos para a construção de uma casa. Então, vamos olhar lá na página 68. A tia Maura vai colocar um link depois que eu achei bonitinho, um videozinho, só para complementar o que a tia falou aqui, sobre esses profissionais, tá? Então, vamos na página 68. Profissionais relacionados à construção. Então, quais são as profissões que ajudam a gente numa construção de uma casa? Ó, reflita sobre a seguinte questão: quem são os responsáveis pelas construções das moradias presentes no lugar onde você vive e os outros lugares do mundo? Vários profissionais. Para responder essa pergunta, devemos ter em mente que muitos profissionais estão envolvidos neste processo. Esse trabalho constrói e reconstrói a paisagem que observamos. Então, toda essa mudança que a gente vê no ambiente tem o trabalho de alguns profissionais, tá? Que são responsáveis por isso. Há profissionais que trabalham na construção de prédios, pontes, no asfaltamento de ruas,
na instalação da rede elétrica dos fios, na construção da rede de esgoto, aqueles que colocam os canos no solo, né, para passar água, entre outros serviços. Então, muitos profissionais trabalham para a construção, tá? Vamos citar aqui. Os arquitetos e os engenheiros. Eles vão fazer o desenho da obra. Tem a planta baixa. Quem tem a mãe, o pai é arquiteto, né? Eles fazem o desenho de como a casa será construída. Ó, arquitetos e engenheiros são responsáveis pela elaboração, construção e criação de projetos para a cidade e para casa também, tá? A construção de ruas, pontes, estradas, prédios, escolas, postos de saúde e hospitais, por exemplo, passa por essas mãos desses profissionais. Eles são importantes para que as obras não apresentem erros nem acidentes. Então, a construção da nossa casa, a construção de uma escola, a construção de um hospital, de qualquer prédio, passa para a mão desses profissionais. Eles fazem cálculos, né, para ter segurança para quem vai habitar aquele lugar. Tá? Então, um desenha, o outro executa. Então, os arquitetos e os engenheiros trabalham juntos. Eles vão elaborar, vão desenhar como que será a construção, tá? Como que ficará aquele hospital, aquela casa, aquela escola, tá? Fazem o desenho da planta baixa, que é o desenho pequenininho. Lembra que a gente aprendeu o que é uma planta? Então, os pedreiros, outros profissionais. E a gente chama muito pedreiro em casa quando precisa fazer uma obra, né? Quebrar alguma coisa, aumentar um quarto, fazer um banheiro, né? Ele vai colocar os tijolos com cimento. Basicamente é isso. Ó, os pedreiros são responsáveis por construir o projeto da obra pelos arquitetos e engenheiros. Então, os arquitetos e engenheiros elaboram, têm a ideia da obra, e o pedreiro vai lá e executar. Ele que vai colocar a mão na massa mesmo, tá? Ele trabalha diariamente nas obras e muitas vezes com equipes com grande número de pessoas. Então, quando é uma obra muito grande, tem vários pedreiros, tem até o chefe, que é chamado de mestre de obras, né? Que fiscaliza como é que eles estão executando essa obra. Porque o engenheiro tem que ficar sempre lá de olho para ver se está fazendo direitinho, tá? E o arquiteto. Então, o pedreiro vai executar, vai começar a colocar o tijolinho, a massa, o cimento e tal. Os pintores trabalham junto com os pedreiros nas obras. Eles ficam responsáveis pela pintura das casas, dos prédios e das ruas. Mas outros profissionais também, principalmente na nossa casa, no hospital, numa escola. A gente precisa chamar o eletricista quando dá problema em algum fio, né? Que a luz não está chegando e tal. O encanador, quando algum cano é perfurado, quando a gente às vezes vai colocar um quadro não sei se já aconteceu com vocês. A gente muda para uma casa nova, a gente vai com a furadeira lá, botar um quadro. Aí fura a parede com a furadeira. O que é que tem dentro daquela parede? Um cano. Aí estoura aquele cano, sai água para tudo quanto é lado. A gente tem que chamar o encanador. Ele que vai consertar isso. Então, sério, o carpinteiro que vai colocar as portas, as janelas que forem de madeira, tá? O vidraceiro que vai trabalhar com a parte de vidro. Então, muitos profissionais trabalham na construção de um prédio, de uma casa, de um hospital, de uma escola. É uma equipe toda que trabalha na construção, tá? Bom, essa página 69, podem fazer aí, colar os adesivos, né? De acordo com o que eles estão trabalhando aí. Mel na chupeta. E fazer o número 3 e o número 4, tá? Aqui embaixo, gotinhas de saber, muito legal. A cidade vai se transformando sem a gente planejar, vamos dizer assim, né? Um vai construindo aqui, outro vai construindo ali. Existe uma cidade que ela foi planejada. Antes dela começar a nascer, a gente quer ela assim. E foi assim com Brasília. Brasília foi uma cidade planejada. Teve um arquiteto, ele é arquiteto ou engenheiro? Deixa eu ver. Arquiteto. Oscar Niemeyer, ele é muito famoso, ele fez cada obra linda. E ele planejou Brasília, que é a capital do Brasil. Isso aqui é legal vocês saberem, ó. Os arquitetos e o planejamento.
O arquiteto é o profissional responsável por criar projetos para prédios, moradias ou até mesmo uma cidade. Ele desenvolve o projeto, ele bota a ideia dele, como que vai ficar aquela cidade. Há cidades que surgem a partir de pequenos povoados, né? Vai mudando uma família, depois vai outra família e vai crescendo aquele povoadinho ali. E aquelas que foram planejadas por arquitetos antes de serem construídas. Então, existem cidades planejadas antes. No Brasil, a cidade mais famosa é Brasília. Ela foi planejada. A capital do nosso país, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Tá ok? Ele morreu em 2012. Já faleceu. Então, olha só como é a ideia desse profissional, né? Como deve ser bom você planejar uma cidade. E a cidade de Brasília, ela tem formato de um avião, se vocês observarem ela de cima, ó. Imagem de satélite de Brasília, que tem o formato de um avião. Ele planejou essa cidade, Brasília, com o formato de um avião. Muito legal. Bom, a página 70, preste atenção na 70, vou falar rapidamente. Diferentes construções, diferentes moradias. A gente constrói a nossa moradia de acordo com as nossas condições financeiras e com o clima do que a gente está, né? Em lugares, por exemplo, que nevam muito, eles fazem o telhado bem assim, ó, bem forma de ver ao contrário, né? Por quê? Para quando cair a neve, não pesar no telhado, ela deslizar e cair no chão. Esse é o formato das casas de lugares que tem neve, tá? Então, as casas são construídas de acordo com a necessidade do lugar. Por exemplo, olha isso aqui, lá na página 70, lá embaixo. Bom, é uma moradia chamada de oca, onde os índios moram, não é isso? Bom, o que eles usam para fazer a oca? E eles pegam esse material aonde? Na natureza, ao entorno. Então, isso que eu quero que vocês... retirada do entorno. Entorno é o que está em volta, tá? Então, olha só. Observe a foto ao lado e responda. A moradia foi construída com material retirado do entorno, por quê? Essa moradia do índio aqui, ele foi lá numa loja de material de construção, comprou isso, ou ele pegou esse material que estava bem próximo de onde ele estava morando, né? Ele mora na floresta. Então, no entorno é o que está em volta dele, o que está bem próximo dele. Ele tirou esse material do que estava bem próximo dele ou ele precisou ir lá comprar? E por que ele tirou do que estava bem próximo? Porque ele vive aonde? Onde que a maioria dos índios vivem? Né? Existem índios que já modificaram seus hábitos, mas existem grandes tribos que ainda vivem lá na floresta, bem no meio da floresta, tá? Então eu queria que vocês fizessem esse número 1 aí. Tá? E em cima, eu só queria que vocês marcassem o que está embaixo das gravuras. Ó, esse aqui usou madeira porque ele mora num lugar muito frio e a madeira mantém a gente bem quentinho, mantém um ambiente dentro de casa bem quentinho, tá? E o outro fez com pedra, porque a pedra é tão boa no inverno quanto no verão, ó. As pedras são resistentes ao frio, neve, chuva e calor. Pedra é bem resistente. Dessa forma, quando as pedras são utilizadas nas construções, é possível manter a temperatura ambiente equilibrada, tanto no inverno quanto no verão. Então, a pedra mantém a temperatura bem equilibrada. Então, essa pedra é boa tanto no verão quanto no inverno. Em lugares muito frios, eles usam muito madeira, tá? Quando é muito frio. E aqui, por que os índios, usaram a palha e a madeira na construção da oca? Ok? Show! A página 71, vocês vão fazer o número 1. Somente o número 1. Desculpa, número 2, desculpa. Página 71, número 2, para fazer. Bom,
Então a gente já viu que as casas são feitas de vários materiais, não é isso? Vários. Olhem a construção da casa de vocês aí. A gente usa um monte de material. Tia, e de onde vem esse material? Vem de um monte de lugar, tá? Vamos ver aqui. Ó, de onde vem esse material para a gente construir a casa? Página 72. Você estudou que existem diferentes tipos de construção que usam diferentes tipos de material. A tia já tinha falado isso. Mas qual é a origem de cada material? Qual é a matéria-prima utilizada? Matéria-prima é aquilo que a gente tira da natureza e constrói alguma coisa. Então, a matéria-prima é aquilo que a gente retira direto da natureza para ser construída uma outra coisa, tá? Para se fazer um produto. Qual é a matéria-prima do queijo? O leite. Qual é a matéria-prima de uma blusa de algodão? O algodão, que é uma planta, tá? Vem do algodoeiro. Tira aquela fibra, vai para a fábrica, transforma em fio, depois transforma em tecido. Então, a matéria-prima é aquele produto que a gente retira da natureza, que depois que é transformado em alguma coisa para gente, algum produto para gente, tá? Eu acho que eu consegui usar as palavrinhas para vocês entenderem. Bom, a argila, vamos lá. A argila é a matéria-prima, então aquilo que tem lá direto na natureza, tá? É o barro. A argila é a matéria-prima para a fabricação do tijolo usado na construção de uma casa. Então, a argila é a matéria-prima, aquilo que a gente tira direto da natureza para construir o tijolo que a gente vai usar na construção de uma casa, de um hospital, de um clube, de um colégio, tá? A argila é extraída da natureza. O que é extraída? Tirada. A gente vai usar muito essa palavrinha extrair. Extrair é tirar. O que é extrair um dente? Tirar um dente. Então, extraída é tirada da natureza, tá? A argila é tirada da natureza, passa por um processo de mistura, secagem e modelagem, para depois ser cozida em um forno a uma temperatura muito alta. Então, aqui mostrou para a gente o processo da confecção de um tijolo. Tira a argila, tira o barro da natureza, ela é processada, ela é misturada com alguma coisa? Deixa eu ver. Processo de mistura, então eu acho que mistura bem ela, amassa bem ela, depois molda, coloca na forma do tijolinho e coloca no forno muito quente. Esse forno vai secar muito e vai fazer com que o tijolo, essa argila, fique bem resistente. Tá? Essa alta temperatura faz com que ele fique bem sequinho e bem forte. Para aguentar, né? Para fazer a construção da casa. Ó, olha aqui. Os tijolos são fabricados nas olarias. Então, olaria, no Rio tem até um bairro com esse nome. É um lugar onde se constrói, onde se fabrica o tijolo, tá? Bom, o cimento. Olha de onde que vem o cimento. Então, a gente já sabe que o tijolo vem da argila. Olha de que é feito o cimento. O cimento é produzido a partir da argila e do calcário. Calcário é uma substância que tem lá no subsolo, tá? Debaixo do solo, que é uma rocha. Essas matérias-primas, então, foram tiradas da natureza, tá? São misturadas em uma fábrica e passam por diversas etapas até chegar ao material que é usado nas obras. Então, o cimento é uma mistura de argila com calcário, que é uma rocha, que ela é transformada, esse calcário é transformado. Então, mistura isso tudo, moe isso tudo, faz aquele pozinho e faz o cimento que a gente usa na construção, tá? Então, é feito, vem da natureza. A matéria-prima do cimento vem da natureza. Qual é a matéria-prima do cimento? Eu te ia perguntar, qual é a matéria-prima do cimento? O que a gente tira direto da natureza para fazer o cimento? A argila e o calcário, tá? Que é uma rocha. A madeira, que a gente também usa na construção de uma casa. De onde vem a madeira? Das florestas, né? Ó. A madeira da floresta é a matéria-prima para a fabricação de tábuas utilizadas em construção. O local que transforma a madeira da floresta em tábuas é conhecido como serraria. As tábuas devem ser resistentes, pois ficam expostas à chuva e ao vento, por exemplo. Então, aqui na minha casa, o meu armário é todo de madeira,
minha janela. Da onde que vem essa madeira? Das florestas. Então, a matéria-prima para se fazer esse armário da tia Maura, para fazer aquela janela da tia Maura. Qual é a matéria-prima? A madeira. Então, a matéria-prima é aquilo que a gente tira da natureza para construir alguma coisa para gente. Tá ok? Entenderam o que é matéria-prima? É aquele primeiro produto que a gente tira da natureza para ser transformado. É aquele primeiro ingrediente, vamos falar assim. Aquele primeiro ingrediente que a gente tira da natureza para ser transformado em alguma coisa para a gente usar, em algum produto. Tá? Então, a gente viu aí a matéria-prima do tijolo, a matéria-prima do cimento e a matéria-prima das tábuas, né? Das janelas, das portas que a gente usa na nossa casa. Então, eu vou pedir para vocês fazerem a página 73. Pode fazer 73 que é fácil, tá bom? Agora que a tia vai falar umas palavras difíceis, mas vocês vou tentar usar mais fácil. Bom, o que é extrativismo? Olha que palavra diferente, tia Maura. Lembra que eu falei extrair, que é tirar? Então, o extrativismo é a ação pelo qual a gente tira da natureza alguma matéria-prima para a gente produzir um produto. Então, extrativismo vem da ideia de tirar da natureza uma matéria-prima, tá? O extrativismo, essa ação que a gente faz de tirar da natureza alguma coisa, ela tem 3 nomes. Ela pode vir de 3 lugares, tá? Pode ser o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral, tá? Lembrando que vegetal lembra plantas, então extrativismo vegetal é o que a gente tira das plantas. Extrativismo animal é aquilo que vem dos animais. E o extrativismo mineral vem dos minérios, daqueles produtos, daquelas matérias-primas que estão lá no subsolo, igual o ouro, a prata, o mármore, o alumínio. São matérias-primas que a gente encontra lá no subsolo, debaixo do solo, e que a gente usa, transforma para fazer produtos para a gente. Então, a gente tira da natureza. Extrativismo é tirar da natureza. A gente tira dos minérios, né, dos minerais, a gente tira dos animais e a gente tira dos vegetais, que são as plantas. Tá ok? Então, tudo isso que a gente extrativismo é extrair, tirar. Tira da natureza para a gente construir algum produto. Esse extrativismo pode ser animal, vegetal, mineral. A tia também achou um vídeo que depois eu queria que vocês assistissem ao vídeo, tá? Que fala sobre isso. Então, é para reforçar mais ainda. Vamos para a página 74. O que é extrativismo? Peguem um marca-texto aí. Daqui a pouquinho eu vou mandar marcar, tá? Você estudou que a paisagem é formada por elementos construídos pelo ser humano, como, por exemplo, prédios, casas, pontes, viadutos, postes, calçadas. Esses elementos são construídos com diferentes materiais: barro, madeira, vidro, ferro. Esses materiais são fabricados com matérias-primas encontradas na natureza. Então, a gente transforma muita matéria-prima, que é aquele ingrediente que está lá na natureza, que a gente vai modificar e transformar em produto para a gente usar. Então, a gente tira muita matéria-prima da natureza. O ser humano, isso aqui é importante, ó. O ser humano transforma as matérias-primas em mercadorias para serem vendidas e assim ganhar dinheiro. Não é verdade? O ser humano tira da natureza a matéria-prima, transforma e depois vende e ganha dinheiro. Essas matérias-primas são também chamadas de recursos naturais. O que é recurso natural? Aquilo que a natureza dá para gente. Lembra que eu falei? Recurso natural. A natureza dá gratuitamente para gente. O extrativismo é atividade econômica, então envolve dinheiro, venda, tá? Que extrai, tira do meio ambiente os recursos naturais que podem ser de origem mineral, vegetal ou animal. Então, é uma atividade econômica que envolve compra e venda, tá? A gente tira da natureza, transforma e vende. Ó, o mármore é extraído da natureza, então é tirado da natureza.
aquela pedra mármorezinha branquinha. O mármore é o branquinho. E tem o granito, que tem vários tipos de granito. Todos esses são tirados da natureza. Ele é usado em esculturas e pias de cozinha, por exemplo. Aquela que é branquinha, que quase ninguém usa mais, mas tem ainda. E tem até o granito que a gente usa na pia, na bancada do banheiro, tá? A bauxita, que é o minério com o qual se produz o alumínio. Sabe aquela panela que é o tabuleiro? Tem um tabuleiro pretinho, mas aquele que é prateadinho, aquilo é alumínio, tá? Que a mamãe tem que ficar areando para ficar brilhoso. Então, a bauxita, minério com o qual se produz o alumínio, que se faz o alumínio, também é um minério extraído das rochas, lá no subsolo. Esse material pode ser usado para fabricar janelas. A extração desses recursos apresenta um extrativismo mineral. Então, tudo que a gente tira do subsolo, transforma e vende, é chamado de extrativismo mineral. Tá? Depois tem um vídeo lá que a tia vai colocar para vocês. Agora vamos falar do extrativismo vegetal. O que é vegetal? Não são plantas? A madeira não vem das plantas? Então, quando a gente usa a madeira de forma consciente, né? Não fazendo desmatamento, mas e usa na construção, a gente está fazendo um extrativismo vegetal. Ó, a extração de madeira da natureza para a construção de uma casa está relacionada ao extrativismo vegetal. Lembra, vegetal é planta, a madeira vem da planta. Pelo extrativismo vegetal, também são obtidos produtos na alimentação, né? A gente tira dos vegetais a nossa comida. Um exemplo é a colheita de açaí e de castanha. Então, o açaí vem do extrativismo vegetal. O extrativismo animal refere-se à caça e à pesca, por exemplo. Então, quando a gente está caçando, a gente come um peixe bem gostoso lá, quando a mamãe faz peixinho, vamos fazer peixinho hoje. Esse peixe que chegou à sua mesa passou por esse processo de extrativismo animal, né? A pessoa foi lá, pescou, levou para algum lugar, né? Para uma peixaria, a mamãe foi lá e comprou e a gente vai consumir, tá? Então, é o ato de tirar da natureza um animal para a gente usar na nossa alimentação. É o extrativismo animal, ok? Então, vocês podem fazer a página 75, número 2 e 3, tá? 2 e o 3, o 1 não precisa não. O 2 e o 3 vocês conseguem fazer sozinhos. Agora é legal aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Preste atenção. Lá na página 76, vamos para lá. A gente vai mostrar como é que é feita, como é que é o processo da extração da madeira lá na floresta até chegar à nossa casa e se transformar numa porta que a gente usa, que vem do extrativismo vegetal. Olha só que legal. Da natureza até o consumidor. Consumidor somos nós que compramos, tá? Que nós usamos. Nós somos consumidores quando a gente compra alguma coisa. Então, vamos lá. Muitos produtos que consumimos no dia a dia são transformados nas indústrias antes de serem vendidos. Então, muita coisa que a gente pega da natureza precisa ser transformado, passar por uma fábrica, uma indústria, até chegar a gente. Por exemplo, uma porta de madeira passa por várias etapas até chegar à nossa casa ou à nossa escola, em qualquer lugar que for usar a porta. Existe um ciclo entre o produtor e o consumidor. Produtor é aquele que produz, consumidor é aquele que compra e vai usar. Então, olha só. Observe na ilustração o caminho simplificado que a madeira percorre, que ela anda, né? Por onde ela passa, desde a extração. O que é extração? Retirada da natureza. Extração é tirar. Desde a tirada dela da natureza até chegar ao consumidor, que somos nós. Então, olha esse processo todinho. Acompanha com a tia Mara. Extração de madeira nas florestas. O homem vai lá, corta a madeira, mas tem que ser com consciência, com permissão. Não pode ser de uma forma clandestina e escondida, tá? Quando a gente derruba árvores, novas devem ser plantadas. A gente deve fazer o reflorestamento. Então, essa madeira foi retirada da natureza, não à toa, mas para construir
coisas de madeira, tá? Então, esse material aqui, essa madeira aqui é colocada em um caminhão que vai ser transportado, essa vai ser transportada até uma transformação de madeira em placa, numa madeireira. Então, eles vão cortar esses troncos e tem maquinário para isso, vão transformar em tábuas, em placas de madeira que a gente vai usar conforme for necessário, né? Essas placas de madeiras vão para deixa eu ver. Vai para uma fábrica, para uma serralheria, transformando as placas de madeira em portas. Então, ele vai, aquelas placas grandes, ele vai fazer dessas placas grandes várias portas, tá? Bom, essas portas já fabricadas aqui, ó, nessa fábrica aqui, nessa serralheria, isso, vai para uma loja, material de construção, onde vende as portas, né? Onde são vendidas as portas, tá? Ali, quem tem interesse está construindo uma casa, vai procurar lá, vai procurar essa loja e vai comprar a porta. E essa porta vai ser entregue pelo dono dessa loja de material de construção até a casa que vai ser onde vai ser usado, que é o consumidor final, que é quem comprou, tá? Ó, então começa lá em cima, passa por esse processo todinho, tá? Até chegar no consumidor, que foi a pessoa que comprou, ok? Então aqui é o processo do extrativismo vegetal aqui da madeira, tá ok? Página 77, caça-palavra. Isso é ótimo, não é difícil fazer. Pode fazer o número 1. Número 2 não precisa, tá? Fazer só o número 1. Agora, eu queria só citar com vocês aqui que aconteceu na página 78. Uma tragédia ambiental que aconteceu há um tempo atrás aí, lá em Brumadinho, Minas Gerais, que foi, tinha uma barragem que ela se rompeu, né, de uma mineradora, e essa cidade foi praticamente devastada com barro. Então, houve uma tragédia aí ambiental. Olha só, mineração e meio ambiente. Em 2019, foi ano passado, vocês provavelmente vão lembrar desse assunto, ocorreu um grave problema no meio ambiente no município de Brumadinho, lá em Minas Gerais, aqui no Brasil, tá? Por causa do rompimento da barragem de uma empresa mineradora, tá? Então, a barragem onde ficava presa a água se rompeu e essa água toda foi, né? Ó, olha como é que ficou a cidade. Observe, é uma casa, olha a quantidade de lama que ficou aqui. Destruiu, né? As plantas que estavam aqui, os animais. Ó, comunidade Brumadinho foi soterrada pela lama de resíduos que jorrou com o rompimento da barragem de uma mineradora. A foto mostra a destruição da natureza? Por quê? Sim, porque acabaram com os elementos naturais que tinham aqui. Mataram as plantas, muitos animais morreram, destruíram moradias de pessoas, né? É possível utilizar essa área para a prática de extrativismo vegetal? Por quê? Não, porque esse solo aqui virou lama. Dá para plantar alguma coisa aqui? Nesses primeiros momentos? Não, né? Foi destruído isso aqui. Então, isso aqui foi uma tragédia ambiental. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes para não causar, né? Essas tragédias ambientais aí que já teve de Mariana, muito tempo atrás também. São tragédias anunciadas que a gente fala, né? Eu queria que vocês fizessem a página 79. E pegue o marca-texto para a gente marcar isso aqui, ó. Para concluir, você estudou. As cidades apresentam diferentes construções. Falei bem isso. As construções são feitas com materiais diversos, ou seja, de vários tipos de materiais diferentes. Cada construção vai usar
o seu material, né? A oca vai usar o barro, a madeira, casa de alvenaria, que é a mais comum que a gente tem. Tijolo, cimento, telha, vidro, madeira, areia. Os materiais vêm de diferentes lugares, já falou bem isso. Os minerais são explorados pelo ser humano, então aquilo que está lá no subsolo, o homem retira para fabricar alguma coisa. Os produtos utilizados em uma construção e consumidos no dia a dia passam por etapas de produção e consumo. Então, tudo que a gente vai consumir passa por esse processo aí de transformação, desde a extração, a transformação, até chegar na gente, que é o consumidor final. A tia precisou dar essa aula bem grande, que a gente está com tempo curto, e eu quero passar para vocês o máximo que a tia puder. Nossa aula ficou um pouquinho grande, mas é bom a gente saber, a gente entender esses termos, né? Que lá no terceiro ano, vocês podem usar esses termos de novo. Extrativismo. Aí lembra da tia Mora falando, extrair o dente, tirar o dente. Então, extrativismo é tirar da natureza, tá? Eu acho que às vezes a gente pode, tia, aula cansada, mas a gente aprende coisa nova. A gente tem que estar sempre buscando coisas novas, a gente tem que aproveitar o nosso tempo, tá bom? Eu adoro dar aula online, queria estar com vocês na sala de aula, mas não foi possível. Então, vocês façam essa página 79 e depois eu vou gravar essa correção. Desculpem, a tia fala muito. E assistam aos 2 vídeos que eu vou colocar aí, que eu com carinho pesquisei na internet para dar um reforço nessa matéria, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.